Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emanuela, estamos começando aí mais uma aula de matemática. Na aula de matemática de hoje, estaremos estudando um pouquinho sobre projeção ortogonal. Então, é possível a gente fazer a representação de objetos tridimensionais utilizando a ideia de projeção ortogonal sobre um ponto, sobre um plano. Então, a gente já viu essa questão de fazer a representação de objetos tridimensionais em aula anterior, uma delas utilizando até o ponto de fuga. Hoje, nós vamos ver utilizando aí a projeção ortogonal sobre um plano, certo? E a gente também já observou algumas imagens onde a gente consegue ter essa ideia, né, de representações de objetos tridimensionais, que é quando a gente consegue ter essa ideia além da largura e da altura de um objeto, mas também da distância, se ele está próximo, se ele está longe, certo? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar aí. Então, veja só. A ideia nossa aqui, para esse primeiro slide, é fazer a projeção ortogonal de um ponto em um plano em que ele não está, certo? Então, quando a gente fala, nós temos aqui ó, o ponto, né? E nós vamos projetar ele sobre esse plano. Vejam que ele não pertence, né, a esse plano. E aí a gente chama de P1 a representação dele nesse plano. E como é que a gente faz a construção desse ponto? A gente traça uma reta perpendicular ao plano, passando pelo ponto que eu quero projetar, né? Pelo ponto P inicial. Então, quando eu construo essa reta perpendicular ao plano, eu consigo encontrar esse ponto P1, que é a projeção, o ponto que corresponde ao meu ponto P, só que agora dentro do plano. Então, veja só. Quando nós temos o objetivo de fazer uma projeção ortogonal de um ponto em um plano e esse ponto não está no plano, basta a gente fazer uma reta perpendicular. Se vocês lembram, é uma reta que forma um ângulo de 90 graus, que passe por o ponto em questão que eu quero projetar e passe pelo meu plano, né? Quando essa reta ela encontra o plano, nós temos ali a projeção do ponto dentro do plano. Ok? Pronto. E aí, nós temos aqui também, agora, a projeção ortogonal de uma figura geométrica, plana ou espacial em um plano também. Então, como é que a gente faz a construção desta figura? Então, aqui eu coloquei, ó, a projeção ortogonal de um cilindro em um plano. Então, o que é que a gente fez? A gente pega todos os pontos desse cilindro, traça aí, né, também retas para tocar em um plano, né? E aí, ao essas retas tocarem o plano, e aí, né, feito, né, essa reta do ponto essa reta da minha figura, de todos os pontos da minha figura geométrica, até encontrar o plano, eu consigo construir no plano essa projeção. Então, veja que a projeção do cilindro no plano, né, ela se assemelha aí a um círculo. E aqui, ó, projeção ortogonal de um cubo também no plano. Aqui eu estou utilizando um plano vertical, mas também ocorre da mesma forma. Então, eu peguei todos os vértices, né, do meu cubo e tracei linhas perpendiculares que tocassem aí o meu plano, né? E depois eu fiz a ligação desses pontos de encontro das retas com o plano. E assim eu consigo obter a minha projeção, né? E assim a gente consegue projetar esse sólido geométrico em um plano. Temos também a projeção aqui, ó,
de uma pirâmide de base quadrada. Então, da mesma forma, né? O plano aqui é vertical e a gente pegou os pontos, os vértices desse triângulo. A gente traça linhas perpendiculares, né? Essas linhas perpendiculares, ao tocarem o plano de projeção, elas formam pontos. E aí, basta eu ligar os pontos para que eu consiga construir o meu plano de projeção. Então, esse plano de projeção, ele traz uma representação de uma figura que tem 3 dimensões em 2 dimensões, certo? Vejam que ele não consegue representar uma profundidade, mas ele consegue representar a figura, né? Com 2 dimensões aí. Então, a gente consegue fazer esta projeção, certo? Então, essa é mais uma das formas, né? Da gente tá fazendo projeções de figuras, de pontos, sobre um plano. Continuaremos nosso estudo sobre esse assunto na próxima aula. Até lá!